Olá, sou eu, Gislaine Camilotti Meneguinha, aqui dos estúdios Palavra Viva, que peço permissão mais uma sexta-feira e mais uma vez para que eu possa entrar aí na sua casa, aonde quer que você possa estar neste momento, nesta hora, entrando também eu daqui dos estúdios e você aí do seu notebook, celular, do seu computador, não importa, é importante que você está aí e comigo você nessa noite vamos aprender mais conteúdos de fé, porque esse é o nosso programa Papo de Fé. Mais uma vez é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui na frente das câmeras junto com meus companheiros, o João Paulo, o Gabriel, o Alexandre, e hoje também temos a presença da Ana Laura, minha filha, porque faz jus a presença dela aqui por esses dois jovens que aqui nos estúdios vão estar nessa noite abrilhantando e fazendo acontecer o nosso programa. Nesse primeiro momento eu peço que você corra lá, compartilhe, ative o sininho, dê o seu like, faça lá os seus comentários do que você está achando do nosso programa, o que você gostaria que a gente melhorasse, o que você quer ver aqui. Lembrando sempre que o nosso conteúdo sempre é a fé, mas desse conteúdo a gente consegue abranger e estender vários assuntos e você com certeza vai ser agraciado com os conteúdos que nós temos aqui através dessas pessoas que por aqui passam. Eu me alegro nessa noite por ter esses jovens, um vocacionado e vocações diferentes, mas que mesmo na sua juventude consegue viver a dimensão da realidade secular, do mundo secular, mas agregando também a sua fé, o seu ministério e exercendo. Eu fiz questão que eles estivessem aqui para que você que também que é jovem, para você que tem um jovem na sua casa, enfim, para qualquer que seja a situação, que apesar de todas as circunstâncias da realidade, no quesito juventude, nós ainda temos pessoas que se instruem, que se baseiam na fé e a partir daí vão vivendo e fazendo acontecer esse processo através da vocação e através da sua missão. Você já entendeu que nessa noite o nosso programa é jovem, então corra lá, avisa a molecada, a juventude, que nessa tarde, nessa noite, nós vamos ter esses dois jovens aqui. Eu recebo aqui nos estúdios da Palavra Viva a cerimoniária Rayane. Boa noite, Rayane. Tudo bem com você? Olá, boa noite. Eu sou a Rayane, sou cerimoniária da Paróquia São Vicente de Paulo. Faz um tempinho já que estou aí no caminho da igreja servindo. E nessa noite vai estar partilhando com a gente um pouco dessa experiência, porque para ser cerimoniário, você não chegou já lá no cerimoniário, não. Você teve uma escala. Sim. E você atribui que nessa escala vamos ter conteúdos de fé e com certeza através da sua experiência, outros jovens, será que vai conseguir vir agregar junto na missão na igreja? Com certeza, com certeza. Porque quando você fala do que você passou na igreja, onde você está hoje, você acaba incentivando outras pessoas a querer servir também. Então, é isso aí, ó. A Rayane já deixando aqui a dica para você e ela que vai estar falando conosco. Mas ela não está sozinha. Eu também recebo aqui um grande amigo, um querido, como a Rayane. Eles são jovens que frequentam a comunidade aonde eu faço parte, embora pela comunidade Palavra Viva, nós somos assessorados e direcionados pelo Santuário Eucarístico de Cianorte. Mas pela localidade da onde a gente mora, a gente tem essa liberdade de também frequentar a paróquia que a gente se identifica, e é isso que por isso que eles estão aqui, porque na qual eu frequento também a paróquia São Vicente de Paulo, que hoje o nosso pároco é o Padre Michel e o vigário, o Padre João Mendes, que a gente também está na luta para poder auxiliar a agenda deles, para estar aqui também falando um pouco da realidade de Paróquia São Vicente de Paulo. Mas como eu disse, ele está aqui, o Luiz Eduardo, um querido amigo que também é seminarista e que vai dar suas considerações e como a Rayane, estimular você a ficar conosco até o final do programa, mas ele como seminarista. Boa noite, Luiz, obrigado por ter aceito o meu convite nesta noite. Boa noite, Gi, boa noite a você que nos acompanha. É uma alegria imensa estar aqui
É uma alegria imensa poder adentrar na sua casa, na sua família e ter esse papo de fé. Conversar sobre a nossa fé é algo muito importante, algo muito valioso. Então é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Eu agradeço e quero que você nessa noite compartilhe com esses dois jovens que vão estar falando com tão pouca idade, mas com tanta riqueza, tanto conteúdo, tanto a Rayane quanto o Luiz. Eu fiz questão, como eu sempre digo para vocês, que as pessoas que por aqui passam é porque realmente são pessoas que edificam. E eles com tão pouca idade e assim, com um ministério totalmente adverso daquilo que a gente é habituado a encontrar, mas eles frequentam a nossa casa e eu faço assim, fico lisonjeada de hoje saber que eles, além dessa missão linda que eles têm, eles também podem, assim, enriquecer a minha fé e a sua nesta noite. Então vamos lá, preparada? Embora vai ser um programa descontraído, porque eles são muito extrovertidos, não sei se por conta das câmeras eles vão conseguir, mas o Eduardo acho que tira mais de letra. A Rayane vai demorar um pouquinho, mas um vai complementar a outra. A Ana Laura tá ali nos bastidores já também para motivar eles e vamos embora conversar, falar sobre fé e sobre vocação e sobre ministério, vocês que de uma forma bem direta vocês servem o altar. Então eu vou fazendo as perguntas, a Rayane fala e o Luiz, é que eu chamo ele de até eu decorar o nome dele, porque a gente, pela intimidade, a gente tem uma particularidade, mas enfim, vou me esforçar para chamar você de Luiz Eduardo, tá bom? Mas vamos lá, Rayane, como que nasceu? Eu sei que para você, desde ser cerimoniário, como eu disse na abertura do nosso programa, como que surgiu? Foi por influência da família? Foi por você que se despontou mesmo? Fala um pouquinho dessa trajetória sua, embora você hoje pode falar a sua idade. Ela fez aniversário recentemente, gente, então ela tá de idade nova. Sim, eu tenho 17 anos e a minha vontade de servir surgiu do nada. Eu já ia na missa todos os domingos, na Capela São Sebastião, ali da Paróquia São Vicente de Paulo, e nisso surgiu a minha vontade. O Luiz já servia e eu tava sempre todos os domingos com a minha avó na missa, e eu sempre via ele servindo. E nisso, quando foi surgindo a minha vontade, abriu inscrições para a coroinha na paróquia. Aí eu fui lá na paróquia, fiz a inscrição para poder fazer o curso de coroinha, que tem uma preparação de como servir o altar, de você estar lá, de postura, tudo, tudo, tudo. E nisso, eu senti interesse, comecei aí, eu era apaixonada. Cada vez que ia me aproximando mais de ter a minha formação, eu ficava ansiosa. Quando você experimenta a roupa de coroinha, o coração acelera, a Ana sabe. E no dia aí, isso foi em 2014. E daí, na época, eu tava muito ansiosa, muito, muito, muito. Eu era mais novinha, né? E assim, surgiu indo na missa mesmo. A princípio, mas você fez primeira comunhão, crisma? Sim, primeira comunhão, crisma, tudo, catequese. Participava já da infância missionária, tudo, tudo. Ah, então tem conteúdo aí mesmo, hein, gente? Então ela já desde novinha, já aí ingressando, não regressando, porque estaria, mas ingressando nessa. Mas aí vai pensando então, enquanto eu pergunto para o Luiz, porque o Luiz também vai dizer pra gente como que nasceu, como que começou, porque hoje o Luiz eu não sei porque eu falo e nunca falo o que tenho que falar, mas o Luiz, eu não sei se eu disse, mas se eu disse, digo de novo, se eu não disse, você vai ficar sabendo. O Luiz hoje está ingressado no seminário, né? Ele também vai poder falar um pouquinho pra gente, mas antes dessa parte, quero que você conte como que foi a sua ingressão, o início da sua vocação, assim, uma vez que você inspirou a Rayane, né? Gi, minha família sempre foi de igreja. É complicado falar sobre essa entrada na igreja, porque quando nós somos batizados, nossos pais e padrinhos fazem uma promessa de educar na fé, né? E isso se cumpriu lá em casa, na minha família. Amém. Graças a Deus, meus pais e padrinhos me educaram na fé. Desde muito novo, e isso muito novo mesmo, eu vestia uma camiseta do meu pai, pegava um terço, um copo d'água e saía jogando pela casa. E dizia que queria ser padre. Então, assim, desde pequeno tenho esse anseio por Deus, esse anseio pela igreja e pelas coisas da igreja. Por volta dos 11 anos, 12 anos,
numa celebração da palavra do padre Bruno Rafael, era seminarista ainda. Eu senti esse ardor no coração e a vontade de servir mais de perto o altar. Então foi aí que eu fui para a igreja, conheci o que é ser coroinha e também fui coroinha durante 5 anos. E nesse caminho encontrei a Rayane. A Rayane se aproximou, perguntou, né, o que é ser coroinha, como é ser coroinha, se encantou pelo ministério. Então, nesse sentido, a gente foi ajudando um ao outro, né? Ela ingressou depois como coroinha. E assim, a amizade foi crescendo, o amor pela igreja foi crescendo, até o dia que entrei no seminário. E aí você também foi cerimoniário, porque quando eu conheci você, você já fazia parte de cerimoniário. E fala um pouquinho pra gente, assim, a Rayane frisou e você também falou, tem uma formação, como que se desponta, porque para quem está em casa talvez tenha um filho, como que funciona? Claro que vai de paróquia para paróquia, mas uma base, né, os comprometimentos, eu diria assim, mais a questão do comprometimento, porque como a Ana Laura é também, então vocês fazem um caminho. Fale um pouco pra gente, você do seu jeito, a Rayane do jeito dela, como que foi como que funciona esse comprometimento, os votos, o que precisa ser feito além do desejo e do querer estar mais perto, servindo o altar de Deus. Tá. Ser coroinha é algo assim muito grandioso. Por quê? O coroinha é aquele que está ao lado do padre na consagração, ele está pertinho de Jesus ali, né? O cerimoniário é algo diferente. Como diz, cerimoniário é aquele que cuida da cerimônia. Então eu diria assim que o cerimoniário ele é mais experiente, fez um caminho maior do que o coroinha. Isso. Seria dessa forma? Seria. Então, para a gente compreender bem, então o cerimoniário é aquele que cuida da cerimônia, para que a cerimônia tenha um melhor decoro possível. E o coroinha é aquele que vai auxiliando o cerimoniário nas funções. E dentro desse caminho também nós temos os ministros, né, que auxiliam o padre dentro da Santa Missa. Então são funções diferentes para que a Santa Missa aconteça no melhor decoro possível. Nossa, Rayane, e assim, como que foi? Porque a nossa capela, a nossa realidade é uma capela. E para você, como que foi assim porque o Luiz, como ele disse ali, ele vestiu a camiseta do pai. Aí então você, além da ansiedade, como que foi o seu processo ali do caminho de coroinhas, né? O que você viveu ali que você poderia estar dizendo pra gente, para depois a gente avançar no cerimoniário? Sim, na época que eu era coroinha, toda missa que eu ia servir, eu chegava, por exemplo, missa 9 horas, eu tava lá na igreja 7h30. Eu queria saber que domingo que era, se tinha alguma coisa diferente, um batismo, qualquer coisa, apresentação de criança. E nisso o Luiz me auxiliava muito na época, porque como eu era muito novinha, eu ficava um pouco tímida, ele me auxiliava muito. E toda vez quando eu colocava a túnica, daí a gente sempre vai lá para trás para poder entrar. E daí o comentarista fala, aí a mão já começa a tremer, você já começa a ver a assembleia ali olhando. Mas daí aí na hora que eu tava lá no presbitério, que eu via a assembleia ali, aí eu já ficava calma. Mas, né, quando você vai servir, quando você sente que você gosta, que você tá ali para isso, você fica calmo. Deus tranquiliza demais. No que você vai entrar com a cruz ou você tá com a vela, você fica muito tranquilo. Deus sabe o que faz. O coroinha, hoje eu entendo um pouco mais. Não que eu entenda, pelo menos pelo fato da filha ser. Mas assim, qual é a sensação? Além de assim, para mim, é que eu não tenho idade para ser coroinha mais. Mas assim, além da roupa, que é uma roupa assim toda diferenciada, qual é a sensação de estar ali perto, sabendo que a sua função é quase tão importante quanto a do pai. Não que as outras não sejam, porque como o Luiz disse, o cerimoniário, ele vai preparar a liturgia, coisa que eu particularmente não sabia. Para mim, o cerimoniário era só para quando tem o incenso. Então, hoje, como eu espero que você tenha aprendido, que o cerimoniário ele tem outras funções. O coroinha, além da cruz, do missal e de bater o sino na hora, qual que é a função própria dele, assim? Seria basicamente isso? O coroinha também, ele sempre ajuda o padre. Você como vai à missa, como o pessoal que também está nos assistindo, sempre vê que o coroinha sempre fica um coroinha do braço direito e um braço esquerdo.
tudo que o padre precisar, o coroinha vai ajudar. Tanto um copo de água, nunca vai ser só a coroinha da cruz, a coroinha do missal. Não, você tá ali para ajudar também. Por exemplo, até de segurar o microfone pro padre, você tá ajudando. É a função. Coroinha é muito mais do que ajudar, porque você tá ali, você tá sempre auxiliando, o padre confia em você, entendeu? Coroinha é isso, você tá ali para servir. E uma pergunta, na questão de tempo, né? Porque tem um tempo específico, é por idade, é por tempo de experiência. Como que daí você, a partir de cerimoniário, de coroinha, você passa a ser cerimoniário? Então, eu fui coroinha durante 5 anos e nisso eu aprendi muito. Sempre procurava saber mais, em missas especiais, missa solene, incenso, tudo. E daí até que veio um seminarista pra cá, e daí ele falou que seria interessante a nossa paróquia ter cerimoniários. E ele conversou com o padre para poder fazer o curso de cerimoniários, e na época eu não tinha idade. Eu era mais nova, só que daí o padre pegou e falou, não, vamos colocar ela, porque ela já é coroinha tem um tempo, ela já tá ali presenciando. E daí foi nisso que eu ingressei no curso de cerimoniário. Na verdade, assim, aprimorei, né? Porque conforme eu fiquei muito tempo servindo, eu já tinha uma noção. Também o Luiz me auxiliava muito quando eu precisava, ele sempre estava ali ajudando. Então eu já tinha uma noção. Mas hoje, basicamente, não é só a idade, é você ter amor naquilo que você faz. Porque as pessoas que tá lá na Assembleia, você fala assim, vou servir para me aparecer. O pessoal que tá na Assembleia sabe quando você gosta e quando você tá lá servindo de coração. Eu falo porque muitas pessoas já chegou em mim e falou, nossa, você serve porque você gosta. E é isso. E eu posso dizer também, porque frequento a paróquia, como disse no início, ela realmente, então, pelo que eu entendi, você hoje se tornou cerimoniária pelo amor e a sua dedicação. E aí os superiores foram vendo isso em você e a partir disso te confiou esse cargo maior. Como o Luiz. O Luiz, ele fazia toda essa menção, muito assim, uma postura assim, que eu brinco com ele, que ele não daria certo se fosse outra coisa, que o negócio dele tem que ser padre, né, Rayane? Exatamente, sim. Né? Uhum. Ele, assim, a postura dele, é que a gente não pode contar o que ele fala lá, mas, ó, só vou contar para vocês que ele pega, antes dele ter a túnica dele mesmo, ele pegava a túnica e vestia, nem se fosse um pouquinho no fundo lá, só para ter a sensação de ter túnica. Não falei que eu não ia contar nada, isso é uma das coisas, mas de tanto que é o amor. Então, Luiz, fala pra gente desse amor que eu atribuo, que você tem para com o altar, como tanta prova diz que hoje a Rayane é testemunha e é uma pessoa que você, vamos dizer assim, gerou para o altar, porque como você bem disse, né, Rayane, ele estava sempre te ajudando, uma vez que ele já estava ali mais tempo. Fala pra gente, pra você hoje, antes de você falar do seminário, ver como a Rayane, a gente está se referindo a Rayane porque é ela que está aqui hoje, mas a gente sabe, né, Rayane, que tem tantas pessoas como a Ana Laura se despontou para a vocação, porque ela via, mãe, olha como ela faz com carinho, olha como ela cuida do altar, e a gente, por ser do altar, mas na música, então a Laura sempre manifestou esse desejo de altar, e quando ela viu a Rayane, ela falou, mãe, se for para fazer do jeito que ela faz, eu acho que eu consigo. E a Rayane também tem todo um suporte. Mas conta pra gente, Luiz, esse amor, essa essência, além daquilo que você bem diz, que você foi gerado pelos seus pais, bem gerado, mas como que despontou esse zelo pela Eucaristia e por esses ministérios a ponto de te fazer você ingressar num seminário? Gi, tem um santo da igreja que diz assim, quanto mais se conhece a igreja, mais se ama. Então, eu posso dizer assim, que esse amor foi surgindo ao ponto que eu fui conhecendo a igreja. Muitas pessoas criticam a nossa igreja, falam mal dela, porque não a conhecem. Porque se a conhecesse um tantinho assim, amaria de todo o coração. Né? O santo padroeiro dos padres diz assim, que se conhecêssemos o valor da Santa Missa, morreríamos de amor.
Então, quanto mais se conhece a missa, quanto mais se conhece a Eucaristia, mais se tem o desejo de se aproximar dela e de amá-la de todo o coração. Não tem outra explicação. É conhecendo a igreja que você vai amar ela de todo o coração. E hoje você está no seminário. Fala um pouquinho pra gente como que foi esse desafio, está sendo, né? Como não, a gente está falando, abrangindo um pouco na questão da vocação e do ministério, para que as pessoas, assim, que são os ouvintes Palavra Viva, né? Porque até um certo tempo a gente não tinha esse acesso mais direto, mas hoje não é a nossa realidade. Então, hoje a gente quer aproveitar isso tudo que a igreja, como você disse, esse amor que a Palavra Viva tem pela igreja, a ponto que a gente está buscando conhecer a essência, as origens, é um dos motivos também que eu quis que vocês estivessem aqui, desse caminho, desse conhecer, desse amor pelas coisas e pelo altar do Senhor. Como que foi, além de uma decisão difícil, né, que a gente bem sabe por acompanhar, mas como que foi, além do amor, essa ingressão sua? O que você está fazendo no seminário, quanto tempo, enfim, fala um pouquinho pra gente. Então, Gi, eu resolvi ser padre na celebração do Padre Bruno, né, era seminarista ainda. Naquele dia eu resolvi ser coroinha. E no caminho de ser coroinha, eu fui conhecendo e fui amando ser padre. Por quê? Como eu disse, desde criança eu tinha o desejo de ser padre, né? Vestir a camisa do meu pai e tal. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo medo do chamado. Porque é um chamado que assusta. Deixar pai, mãe, casa, família, amigos e seguir e se entregar na mão de Deus, né? Mesmo sendo algo grandioso, é algo incerto. Aonde Deus vai me levar? Então, assim, é se entregar, se confiar na providência de Deus. Então, não é algo fácil, né? A pessoa que fala assim, entrar num seminário, deixar tudo é fácil. Não, não é fácil, né? Você olhar para trás, né? O que seria de mim se eu não fosse seminarista? Ou o que seria de mim se eu não fosse padre? Será que eu teria uma família? Seria um bom pai, um bom marido, né? Então, assim, é algo grandioso, né? Eu vejo como uma vocação, assim, magnífica. E nesse caminho foi que eu decidi ser padre. Um dia cheguei em casa, falei para o meu pai, quero ser padre. Aí ele me contou uma coisa que no momento eu fiquei extasiado, assim, sabe? Minha mãe faleceu quando eu tinha 2 anos. E ele disse que o último desejo dela era ter um filho padre. E ele nunca me contou isso, por medo, né? Por medo de influenciar. Você vai ser padre porque eu quis. Não. Então, o dia que eu cheguei para ele e falei, pai, quero ser padre. Ele sorriu e me contou essa história. Que no leito da morte da minha mãe, ela pediu para Deus um filho padre, né? Então, eu posso dizer que foi um presente de Deus a minha vocação. Presente de Deus para mim e com toda certeza também para ela. Então, depois disso, entrei, né? Fiz todo um processo vocacional. Na época, quem me acompanhou foi o padre Edson Zaminha Paísca, atual pároco em São Tomé. Ele me levou para o seminário, né? Mostrou, ele dava aula até então lá. E foi algo grandioso, assim, no que eu entrei na porta do seminário, a paz que eu senti. Foi algo assim que me envolveu, sabe? É como se Deus estivesse me abraçando ali. Aí ali eu falei, é esse o caminho. Eu quero ser padre mesmo. Então depois disso, conheci o padre Marcos, né? Nosso querido. Que me colocou de vez no seminário, né? Me levava para o seminário, me apresentou mais afinco a vida sacerdotal. E isso só foi aumentando e eu estou aí há 4 anos já, né? Indo para o final do 4º ano, correndo atrás de TCC. Se Deus quiser, ano que vem, vou para a teologia, 1º ano de teologia. Então, daqui 4 anos, com a graça de Deus, serei diácono, pelo bem da igreja, né, e do povo de Deus. E nosso também, porque a gente precisa, né? Meu Deus, Rayane, antes de nós tomarmos a água benta, eu quero que você fale para nós
também o Luiz fala, gente, como que ele fica diferente, né, nas câmeras, né? Mas assim, gente, ele tem essa santidade, ele tem essa plenitude, ele é muito certo nas palavras dele também, embora sendo novo. Mas, ó, ele não é esse, como que a gente poderia falar, Rayane? Ele não é esse, santinho não, porque santo ele é. Sério, Ele né? não é essa pessoa séria. Minha avó mesmo, em casa, sempre brinca. Que toda vez que ele chega lá, quem vê a gente pega e fala, esses dois aí, porque a gente cresceu junto na igreja, na amizade, em tudo. Tem uma afinidade. Sim, o Luiz praticamente é meu irmão. E ele chega em casa, é até estranho, porque eu tô aqui do lado dele, ele todo sério, todo imposto. Gente, ele não é assim, ele não é. Ele é totalmente diferente. Ele brinca, ele dá risada, é assim, agora ele tá sério, nas câmeras aqui, a Ana Laura sabe. Sim, mas é que, vamos dar um desconto, né, porque, querendo ou não, nosso programa é de uma repercussão, os superiores deles, supostamente, com certeza ele vai mandar o link para assistir, então vamos dar esse desconto, mas gente, olha, para vocês verem que o seminário, ele não engessa a pessoa, não é porque a pessoa tem uma vocação, tem um chamado, que a pessoa tem que ser 100% assim, centrada, engessado, como diz o João Paulo, robotizado, mas é que a gente realmente, a pressão aqui, mas a gente pode deixar claro para você, e é isso que eu quero saber de você, Rayane. O Luiz, a gente consegue falar dele como seminarista, enfim. Mas para você, como uma jovem, com todos os desafios, né, próprio da sua idade e do mundo que circular, mas como que você consegue ser essa, porque ela também ela tá séria aqui, mas ela também é muito alto astral, assim, sempre quando eu estou em casa, assim, às vezes eu chego do trabalho tumultuada e eles estão lá, sabe, eu fico lá no meu quarto, eu me divirto com eles, eu acabo não indo lá porque eu tenho que pôr no meu lugar, mas eu acabo indo e vejo a descontração da parte deles, a afinidade mesmo, é aquilo que a Rayane disse, mesmo ele sendo um seminarista e ela tendo vamos dizer, um cargo, ocupando um espaço assim considerável na igreja, por se tratar do altar, não porque ser ela, é por se tratar do altar e de se tratar das coisas de Deus. Mas a própria caminhada vai dando essa liberdade, esses amigos, porque eu vejo isso também deles dois com a minha filha, o quanto que eles ajudam ela a crescer na fé, nas dúvidas, nos questionamentos, por falar o mesmo linguajar. Então fale assim para os nossos público, para os nossos jovens que vão poder ver, como que você encara esse desafio de ser uma pessoa com essa responsabilidade, eu diria, de cuidar do altar do Senhor, mas ao mesmo tempo não se privando, claro, com limites, porque a gente não pode viver tudo que o mundo oferece, mas o que você diria e como que você partilharia isso pra gente, já que você também tá muito séria? Então, consequentemente, quando você assume um cargo na igreja de coroinha, de cerimoniário, de ministro, independente, as pessoas vão começar a te conhecer pelo que você pelo que estão vendo você ali servindo. Eu sou cerimoniária hoje, muitas pessoas ali na nossa capela, mais gente de idade, às vezes me vê no mercado e falam, é a cerimoniária. Inclusive a sua sogra aquele dia falou, é a coroinha. Então assim, eu realmente não me privo. Quando eu tô servindo, eu fico mais séria porque eu tento ali, outras pessoas estão me vendo, né? Então eu tenho que tentar passar que eu sou uma pessoa séria, que eu tô ali disposta a servir, responsável. Só que assim, se você me vê na rua, eu sou a mesma coisa. Eu não tenho pra que esconder. Muitas pessoas têm um tabu. Nossa, ela tá lá na igreja, mas tá aqui. Mas gente, não é assim. Você tá ali na igreja, você tem a sua fé, você segue Deus. No caso, eu sirvo, só que assim, quando eu tô em algum lugar, eu continuo sendo a mesma Rayane, eu continuo tendo a minha fé, e assim, é um tabu que muitas pessoas colocam, porque serve, só que tá em tal lugar. Mas se você estiver em tal lugar com pessoas bem acompanhadas, não tem nenhum problema.
Porque assim, você também tem que saber se portar. Não é porque você é da igreja que você tem que pôr limites. Ou ficar, nossa, não, você tá lá, mas tudo bem, você tá com pessoas certas, você tá fazendo coisa certa. Então, assim, não precisa ficar, mas é coroinha. Não, gente, não é assim. Mas vamos dizer o outro lado. Qual que seria as vantagens? Isso serve para os dois. A gente sabe da importância de vocês. Vocês também têm consciência disso, da importância que vocês têm para nós como igreja e se tratando da nossa igreja. E não diria quais as vantagens, mas o que estimula, por exemplo, você a continuar servindo, porque a gente sabe também que o servir requer renúncias, mesmo como você falou, você não precisa se privar, mas automaticamente pela responsabilidade, algumas coisas você acaba abrindo mão em função do ministério, do compromisso que você tem ali. Mas o que estimula vocês, tanto você como cerimoniário, porque você poderia desistir, né? Mas a gente já se ouve falar que você quer ser ministra, não dá para ser freira, porque eu acho que a Rayane de freira não. Mas quais assim, as vantagens não, mas igual eu disse assim, o que estimula você mesma a manter firme apesar dos desafios? A partir do momento que você entra na igreja, você recebe diversas provações de fé, podemos dizer. Eu mesmo na minha caminhada tive várias provações de fé e tô aqui até hoje. Porque eu sei que o que Deus pra mim é muito maior do que eu desistir. Mas toda vez, quando eu penso em desistir, eu lembro, eu sirvo todo domingo cedo, e eu ir na igreja e não servir me dói porque é o que eu amo fazer. E eu acho que, assim, o que me dá mais vontade de continuar é saber que eu amo fazer aquilo. Porque quando você gosta de fazer alguma coisa, fica tudo mais fácil. A Ana mesmo, por ser coroinha, ela sabe disso. É muito gostoso você ir na missa e você tá servindo. E é isso, é basicamente isso. Você sabe que você é importante ali e o seu amor a Deus por estar ali fazendo. É o que compensa, às vezes, o desafio. Porque não pense você, tem dificuldade. Toda a provação, porque é palavra de Deus. Quando entra para o reino, para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Então, não quem queira ser uma coroinha, um futuro cerimoniário ou uma ministra, tem que preparar a alma para a provação, é isso? Sim. E diga-se passagem que as provações dentro da igreja é mais complicada do que quando você tem que enfrentar as provações, ou que seja da família, ou que seja de trabalho, porque ali na igreja a gente está com um objetivo, que é servir o mesmo Deus. E isso não quer dizer que mesmo lá a gente não tem aprovações. Temos, mas aquilo que você bem disse, é por amor. Você está ali não porque você quer ser mais um, mas porque o amor que você tem por aquilo faz com que você sinta-se favorecida daquela situação e Deus se agrada disso. Se agradando disso, a obra de Deus acontece. E você, rapaz? O que você diria para nós? Gi. Porque você é um passo mais assim, não sério, mais profundo, eu diria. Gi, na fila do pão a gente é padeiro. Começou a se soltar. Por quê? Porque Olha. ser seminarista, ser padre, ser diácono, ser bispo, nada mais é do que servir, né? Estar a serviço do próximo. Pode-se resumir da seguinte maneira, que Deus nos dá uma vocação para a gente estar a serviço do irmão, né? Seja como cerimoniária, seja na vida matrimonial, na vida de irmã, de irmão, de padre, qualquer vocação que Deus nos dá. Quando Ele nos dá uma vocação, é para servir o próximo. Se eu estou num seminário, primeiramente é porque Ele me chamou, porque Ele me ama, e eu quero retribuir esse amor de alguma forma. Então, eu quero retribuir esse amor a Jesus Cristo servindo o irmão. Então, se eu estou num seminário hoje, é por amor a Ele e aos meus irmãos. Mas é penoso também. É penoso, dá dor nas costas, dor de cabeça, ó, cabelo cai. Começa a cair, nem ficou padre ainda, já Nem tá caindo o fui padre, cabelo. mas dá certo no final. Então vamos tomar uma água benta e eu converso hoje com essas figuras maravilhosas.
Aí, pode beber que é bento, você que benzeu. Será? Gente, que maravilha! Eu converso nessa noite com a cerimoniária Rayane e com o seminarista Luiz Eduardo, aqui da paróquia São Vicente de Paulo, da cidade de Cianorte. Galera, a gente sabe que nós ficaríamos aqui, embora eu lutei e não consegui que ele se soltasse. Mas assim, eu quero que nesse final, que a gente partindo para o final, que vocês também deixem os seus arrobas. Veja o que vocês postam lá, tá? Para depois não me comprometer também. E vocês vão dar... Mas o que vocês diriam para esses jovens, embora vocês já deu uma pincelada, vocês já mesclaram um pouco para gente, mas o que vocês diriam para convencer, talvez, uma pessoa que esteja lá nos vendo ou que está vivendo esse processo porque essa idade de vocês é uma idade de busca. E talvez a pessoa acaba buscando em tanto em circunstâncias que, de repente, o chamado, o que ela de fato queria era se ingressar como seminarista ou como uma atividade. Porque você hoje, nós estamos falando dela porque ela é Ai, sabia que eu ia enroscar. Ensaiei a semana inteira. Cerimoniária, mas tem outras funções como coordenador, pastorais, enfim, tudo aquilo que você... Não é possível, com tanta riqueza que nós temos na nossa igreja, que você não se encaixa. Mas hoje, dizendo propriamente a partir do coroinha de cerimoniário, você daí do seminário, o que você diria para convencer essas pessoas para virem somar com a gente, seja nesse movimento, ou seja, como Filhos de Maria, Apostolado da Oração, Renovação Carismática, Cursílio, fala aí, padre, o que mais? Seminarista. Cursílio, enfim... pode começar a Rayane, depois você, Luiz, para essas pessoas que estão nos vendo poder, assim, ser realmente convencido que nós estamos no caminho certo, que temos opções. Então, primeiramente, não tenha medo. Não pode ter medo e também não tenha vergonha de iniciar, porque se você não iniciar, a dúvida ainda vai ficar no seu coração. Porque eu posso estar falando com você agora que tem minha idade, 17 anos e quer ser coroinha, só que tá com medo, tá com vergonha do que as pessoas vão pensar. Mas se é o que você quer, não tenha medo, porque Deus tem um propósito para você. Então, se você tem vontade, procure a secretaria da sua igreja e vai porque Deus tem um propósito para você. E quando você começa a servir, você só quer servir porque você vai gostando muito do que você faz. O seu amor ali a Deus só vai aumentando e você vai ficando muito gratificado de podendo estar servindo. Tenho que dizer isso, porque quando você começa, você só quer servir mais e mais e mais, tá em todas as missas, é uma missa solene, vem bispo e você só quer ir, porque você vai ficando muito feliz. Então, se você tem vontade, vai atrás, que vai dar certo. Antes do Luiz falar, só quero que você retifique, assim, e frisar o medo, a insegurança, a incerteza, isso é próprio de quem da sua idade chegar, porque nem sempre, talvez nem todos, tenham a família, a estrutura que você teve, né, de sempre ir às missas com a avó. Mas o que você diria, assim, antes de passar aí, também serve para você, Luiz, para aquele jovem que esbarrou ali no YouTube e viu ali o Papo de Fé e viu que a fotinha de vocês vão ficar lá. O que esses dois estão falando aí? E de repente se interessa em assistir. O que você diria para a pessoa que você já disse que é inseguro, que não tenha medo e tal, mas para você, apesar de tudo isso, ainda foi mais fácil porque você tinha alguém que te conduziu, você se identificou porque era um ambiente que você já frequentava, embora fazendo funções diferentes. Mas aquele jovem que de repente o pai é separado, a mãe não liga para a igreja, mas quando viu você falando, será que não é isso? O que você diria para esse jovem ou essa pessoa que possa estar te ouvindo agora nesse quesito, que não tem estrutura nenhuma de fé, mas quer enfrentar, experimentar? A partir do momento que você sente que está sendo chamado, o mais ideal mesmo é você procurar um padre, falar assim, padre, não tá dando muito certo, mas ali no momento o padre vai te dar o que você precisa, vai te dar o colo, vai falar assim, não vai atrás,
procura um coordenador, vai na secretaria, faz a inscrição, porque no momento que você faz a inscrição, você começa a fazer parte do curso de coroinha, você só vai tendo mais interesse e você acaba consequentemente, mesmo não tendo apoio dos pais, você vai se sentir apoiado porque você vai pegando amor e você vai gostando de estar ali participando e aprendendo mais. Vai criando amizade. Existe, porque eu quero frisar um pouquinho para vocês entenderem, porque a gente falou que eles assim, mas existe assim essa amizade firme, essa coisa assim. O que existe nos bastidores que fazem, vai se criando uma família, vai criando uma referência, vai se formando grupo, é mais ou menos isso, assim? Sim, é realmente isso. Quando é missa solene, que é mais cerimoniários, e daí também tem os coroinhas, antes de servir, você fica muito ansioso, porque daí tem incenso, e daí tem tudo muito preparadinho, então você fica ali com os outros coroinhas, você acaba criando um vínculo, faz até amizade fora da igreja, tá servindo. Inclusive, eu e a Ana, a gente é mais que amigas de presbitério, a gente sempre sai junto. E é isso, você cria uma nova família na igreja, com o grupo, entendeu? Então, acaba isso é importante frisar, porque e pra gente que é pai, é muito mais fácil, porque a gente sabe que eles têm, por mais que tenha a diversidade da idade, viu, pais? A gente sabe que ali tem consciência, tem, assim, estrutura, porque é feito mesmo um caminho com eles. Sempre tem as professoras que chamam coordenadoras do grupo, enfim. E aqui eu também já deixo o meu abraço e o meu carinho também na época da Laura, a coordenadora era a Jéssica, mas agora mudou, hoje é a Tainá Koteski. Quando eu ingressei de coroinha, ela já me dava curso, aprendi muito com ela, obrigada. E depois de um tempinho, ela voltou de novo. Como eu disse, Deus sempre tem propósitos e nos surpreende. Sempre, com certeza. E eu também deixo aqui meu abraço a você, Tainá Koteski. Por todo esse novo desempenho que você está formando, e a minha gratidão, porque a Jéssica era querida mesmo, porque pela missão, pelos programas, reuniões, e eu não estou tendo problema também com a nova coordenadora, que eu não decorei o nome ainda, enfim. Mas, Luiz, diga você, para esse jovem que você diz que, além de tudo, a sua mãe tinha coisa, que desejo de mãe é desejo de mãe, não importa, né, se é pronunciado ou se é ocultado, mas enfim. O que você diria para esses jovens, mesma situação, diga com as suas palavras, do seu jeito, e convença o nosso público aqui no seminário que a gente precisa, acima de tudo, de santos padres. Seguir a Cristo não vale a pena, vale a vida. Deus nunca decepciona aqueles que Ele chama. Se você tem desejo de ser padre, ser cerimoniário, ser coroinha, não tenha medo. Deus sempre vai dar um jeitinho. Sempre vai dar um jeitinho. Medo sempre vai ter. A Rayane dizia, e eu afirmo, sempre quando a gente está na porta da igreja, dá aquele friozinho na barriga. Mas Deus prepara. Deus nunca vai pegar alguém pronto. Ele sempre vai preparar um caminho e vai nos educar e nos formar nesse caminho. Tem medo? Siga em frente. Vai dar certo. É isso aí, gente. Tá aqui comigo Luiz Eduardo, futuro padre seminarista aqui na Diocese de Umuarama. Também a nossa querida Rayane, coroinha cerimoniária e futura ministra e amiga da minha filha, diga-se de passagem. Mas eu quero dizer para vocês assim, que vocês, mediante esse relato desses dois queridos jovens aqui, que vocês pensem também o que Deus, igual ele bem disse, né, que Deus nos surpreende sempre, e igual ela também disse que é uma alegria nos servir. Então, quem sabe é isso que está faltando para você, talvez ouvir deles essas palavras, que para mim foi o que ficou, que sabe, o prazer de servir, o amor em servir, e tudo isso vale a pena. Mas para a gente terminar e fechar mesmo, não vou pedir para ele dar benção não, porque senão ele vai se achar, né, Rayane? Né? Mas eu quero assim que vocês realmente, definitivamente, vocês, com as suas palavras, nem vou falar muito para que vocês falam mesmo aquilo que for espontâneo, o que vocês diriam para as pessoas que nesse momento estão nos vendo
baseado no nosso programa, né? O título do nosso programa, que é o Papo de Fé. Vocês dois jovens ingressados. E o que vocês diriam? Qual é a maior experiência? O que vocês diriam baseado nessa questão da fé? De tudo que vocês com tão pouca idade já viveram nesse quesito da fé, e eu sei que Deus vai surpreender, e a gente vai ter vocês aqui mais para frente como ministra, depois como uma futura mãe, não sabe? Ou uma futura freira, por que não? É uma freira, viu? Mas assim, ó, gente, ela não é diferente do Luiz, a vocação dela não é ser freira, tá? Então, e ela tá solteira, mas para ela saber se é freira ou não, ela tem que ter uns percursos aí, né, Luiz? Você já definitivamente, você já teve experiência de namoro e você decidiu, mas não é o caso da Rayane. Então, o WhatsApp, o arroba, depois ela vai deixar lá. O WhatsApp não, porque senão vai judiar. Não, Mas fica lá no arroba, pra você não, Luiz. Pro Luiz não tá precisando. Fica os arroba lá depois. Mas o que vocês diriam para fechar nessa questão de fé mesmo? O que você veio no teu cabeça, no teu coração, fala aí para ver se convence os que estão lá em casa. A fé, como todo mundo sabe, move montanhas, porque você precisa dela. Quando você acorda, você sempre tá ali com ela. Ela nunca te abandona. Então, assim, se você tem vontade de servir, de ingressar na igreja, vá, que é Deus te chamando e a sua fé que tá te guiando. Ai, muito bem. E você, seminarista? Falou bonito, vamos ver se você vai cobrir ela agora como padre. Agora lascou, falou bonito demais, gente. Eu aprendi. É verdade. Falar sobre fé é falar sobre a nossa vida. Não tem como separar as duas, né? No dia, quando a gente é batizado, Deus nos dá a fé. Fé é tudo, né? Fé, primeiramente em Deus, fé na vida, né? Nós estamos vivendo em meio de uma pandemia. Tá difícil, dá medo, mas Deus sempre está do nosso lado, segurando a nossa mão. Tá com medo? Tenha fé. Deus nunca vai te decepcionar. Sempre ouvi dizer que Deus nunca permite um mal sem que Ele tire um bem maior. Eu tenho certeza que depois dessa pandemia, com tantos males, virá um bem maior. É isso aí. E você, para a gente fechar, e antes das considerações finais, gostaria que você fizesse o convite. Não vou falar isso para a Rayane, porque gente, ela precisa arrumar um namorado. Não que ela está desesperada. Calma, não que ela esteja desesperada e procura. Mas se de repente você viu ela aí, interessou, é só depois procurar ela nas redes sociais. Mas enfim, Luiz, você como seminarista hoje, você vive uma realidade direta, né, dessa questão de seminário. Deixa aí explana um pouquinho pra gente, esses que queiram ingressar, o que você tem vivido de mais belo, apesar de todos esses desafios que a gente já comentou aqui, e a pessoa que está aí, até mesmo quem não tem vocação, mas tem uma forma de ajudar os seminários, porque a gente sabe que a realidade dos seminários hoje é complicado. Então fala um pouquinho pra gente entender melhor esse lado vocacional. Seminário é uma maravilha, viu? Às vezes dá vontade de matar os irmãos matar a gente. Mas olha, é um amor, hein? Todo mundo se ama, né? Como diz a passagem, veja como eles se amam. A gente se ama naquele lugar, viu? É um lugar muito abençoado. Queria mandar um abraço para o meu reitor, Padre Laílson, né? Para o meu futuro reitor, Padre Clóvis, para o meu antigo reitor, Padre Sérgio Galete. E você que tem entre 18, né, 19 anos, terminou o ensino médio, tem esse desejo? Eu tenho o desejo de conhecer. Entre em contato com o seu pároco, com o seu vigário, manifeste esse desejo, ele vai te encaminhar para um dos nossos seminários, né, em Umuarama, para você ter uma experiência, né? Você não vai sair hoje e já entrar amanhã no seminário, você vai ser acompanhado. Talvez você fale, não, é isso, beleza, vou entrar, né? Talvez você fale, não, fiz os encontros, eu acho que não é isso. Tudo bem também, tomara que seja um bom pai, né, um bom chefe de família. Então você que tem esse desejo, meus pais não querem que eu seja padre, não querem que eu siga esse caminho. A palavra bem nos diz, né? Aquele que não deixa pai e mãe para me seguir não é digno de mim. Vai dar certo, viu?
vai lá. Tem seminarista que já fez encontros escondidos e tá lá no seminário. Tem padres que já fez e é padre. Deus sempre vai dar um jeito de amolecer o coraçãozinho dos seus pais. E primeiro, transformar o seu coração para que você seja um padre santo, sábio e pastor, como a nossa igreja precisa. Ai, gente, eu conversei nessa noite com o Luiz Eduardo, seminarista, e com a Rayane, cerimoniária aqui da Capela São Sebastião e da Diocese de Umuarama e da Matriz São Vicente de Paulo. Crianças, eu quero agradecer por vocês gentilmente ter aceito o meu convite, de vocês terem vindo aqui falar um pouco dessa experiência enriquecedor, embora a tia ficou um pouco brava que eu queria, mas vou dar um desconto porque o assunto era sério. No Dia das Crianças a gente vai ver, mas quero dizer que sou muito feliz pela vida de vocês, pelo dom da vida de vocês e principalmente por vocês fazerem parte da minha vida. Eles realmente me ajudam em oração. Eu me identifico com ele porque eu tenho 42 anos, mas a minha alma é alma de molecona, de nenezona, e eles conseguem assim me deixar eu ser como eles, me realizo no meio de vocês e acima de tudo, por essa vocação de vocês. Eu admiro o trabalho de vocês, amo vocês, agradeço por tudo que vocês têm sido na minha vida, na vida da minha filha e agora mais do que nunca aqui na família Papo de Fé. Deixa seu @. E deixa os seus contatos, as suas considerações finais, mas para convencer, de repente, um rapaz se achou, além de bonita, ela é simpática, ela sabe fazer bolo, né, Luiz? Gente boa, viu? Gente, dormindo, né? Mas diga lá, Rayane, os seus @, as suas considerações finais, beijo pro pai e pra mãe, e siga ela lá nos @. Meu Instagram é Rai, RHAY, Nossa, já Secolo, SECOLO, tá bom? Fala de novo mais devagar, senão não dou conta. Rai Secolo, RHAY, SECOLO. E eu quero mandar um abraço para todo mundo do Papo de Fé. Quero agradecer também o convite, fiquei muito feliz. Foi muito legal poder contar aqui a minha, vamos dizer, vocação de ser coroinha, cerimoniária. Talvez possa ter ajudado outros jovens que estavam meio indeciso, mesmo sendo servir é um grande passo. E é isso, quero agradecer, espero voltar mais vezes, né? Mas eu também gosto muito de você, muito da Ana, e vocês fazem parte da minha vida, eu amo vocês. Muito obrigada. Que lindo, que fofo. Quem sabe aí a gente vai vir, ela vai vir ou pra falar que vai ser freira ou irmã, ou que vai casar. Então já fica combinado aqui. Mas você, Luiz, obrigado. Deus abençoe. Suas considerações finais, meu lindo. Gi, muito obrigado pela acolhida, né? Sempre acolhida. É a primeira vez que eu estou aqui, mas na sua casa, né, várias vezes. Ana Laura, muito obrigado. Obrigado pela sua família, pela vida de vocês. Seu João Camilote, sou seu fã. Não te conheço ainda, mas ainda vou te conhecer. Te dar um abraço muito forte. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vocação de vocês. Obrigado por vocês terem feito a diferença aqui no nosso programa. E eu quero dizer para você que está aí, você viu que maravilha, que lindo ouvir dessa nova geração, né? Esse aí é o futuro jovens, é os futuros cristãos de amanhã. E eu acredito que você, como eu, nessa noite também pôde beber dessa graça das vocações dele. Peço que vocês orem muito por eles, para que eles possam permanecer, assim como vocês oram para mim poder ter fé. Eu quero que vocês orem porque eles são especiais na minha vida e amanhã a gente vai poder testemunhar e ver com os próprios olhos essas crianças que nasceram na fé, que passaram pela nossa vida, nos dando conteúdo e a gente vê se tornando homens e mulheres e grandes homens e grandes mulheres de Deus do tempos futuros. Eu deixo aqui o meu carinho para você que esteve comigo até agora, sempre lembrando, hoje eu não vou falar não, mas o Alexandre vai pôr as meninas que me vestem, que cuidam do meu cabelo, da minha unha, do meu sapato, de uma forma especial também do nosso cenário, que a Marilza gentilmente cuidando. Agradeço também Ana Laura, a Gabriel, a Lê, valeu pela presença, pela companhia, vocês dois, amo vocês. E eu deixo aqui o meu carinho dizendo para você, eu espero você no meu próximo programa Papo de Fé. Tchau!